Boa tarde, sou o Anderson da Silva Salgado. Falar aqui um pouco sobre o circuito de fragmentação, peneiramento e classificação. O assunto é sobre cognição, onde é definida como conjunto de operações que visa reduzir o tamanho das partículas. As suas finalidades são liberação de partículas, adequação granulométrica, manuseio do material e transporte contínuo. Nós vamos falar aqui sobre as operações de cognição com minério de cobre, né? Que as principais etapas de beneficiamento dos minérios sulfetados envolvem a comminuição, né, cobre e separação sólido e líquido. Já as etapas de comminuição de processamento de cobre são a britagem primária, realizada através de britadores giratórios, etapa de moagem, que na maioria dos casos utiliza o moinho SAG, que é o moinho semi-auto, e juntamente com a britagem plebis, realizada por britador de cone, né, e moagem de bolas. Alternativamente, em substituição ao SAG e britagem plebis, aparece a prensa de rolos, precedida de britagem secundária, em britador de cone. Após as etapas de comminuição, onde os minerais de cobre já se encontram liberados, o minério é processado na etapa de flotação, que é a etapa mais importante de beneficiamento de minérios, né, de cobre, é a concentração por flotação. No Brasil, pode ser citado algumas plantas de processamento como Caraíba, Sossego, Chapada e Salobo. Porém, no Chile é que se encontram as maiores minas produtoras de cobre do cobre, como Eritinete e Andina, produzindo 600 mil toneladas de cobre por ano. Mina de Escondida, a qual produz cerca de 25% da produção total de cobre do Chile. E a mina de Chuquicamata, a qual representa o maior depósito de superfície de cobre do mundo. Na mineração de cobre, o circuito típico de comminuição é constituído por uma britagem primária, seguida por uma pilha de regularização, transporte do rum, que é rum of min, até o britado, até a planta de moagem, concentração, moagem SAG, semi-alta, e britagem plasma, que é material de tamanho crítico na moagem SAG, e moagem de bolas. Em alguns casos, acontece a remoagem no circuito de flotação. A britagem primária é a primeira etapa de comminuição na planta de beneficiamento. A maioria dos britadores empregados na mineração de cobre é do tipo giratório, por possuir grande capacidade de receber todo o fluxo não necessitando de scalps, que é a prévia de separação de fração grossa. A função principal do britador é possibilitar a redução de grandes blocos, matacos, com dimensões de em torno de 1 metro para o tamanho aproximadamente 200 milímetros, de modo a proporcionar o transporte através de correias transportadoras e possibilitar a alimentação da moagem SAG. Equipamentos de britagem, que são o britador giratório, né? Consiste no movimento de um eixo excêntrico que gira pressionando o minério contra as paredes da câmara de britagem, moagem de bolas, que é a etapa necessária para propiciar a liberação dos minerais de cobre presentes no minério. Moinho SAG é um corpo cilíndrico rotativo suportado por mancais e dotado de acionamento. O minério alimentado atravessa o moinho e é revolvido e levantado com o auxílio de uma configuração interna de revestimentos. E tem o HPGR, que são usados para a redução das partículas nas operações de mineração e produção de agregados, e são frequentemente utilizados quando o material processado é rocha dura. Esse é um fluxograma esquemático, né, da planta de beneficiamento Salobo de 2008, né, britagem primária, britador giratório, britagem secundária, peneiramento primário, VHPGR, peneiramento secundário, moagem de bolas, espessamento e filtragem, né, flotação e remoagem até o sistema, até a barragem de rejeito. Onde foi a opção de Salobo foi utilizar a britagem secundária seguida da prensa de rolos, como etapa de britagem terciária, a moagem SAG. A retomada da pilha irá alimentar a britagem secundária, que trabalhará em circuito fechado com peneiramento com corte 55 mm. O produto do circuito de britagem será empilhado na pilha de alimentação do HPGR, prensa de rolos,
onde o material será retomado e alimentará a prensa de rolos que irá trabalhar em circuito fechado com peneiramento a úmido, com corte em 8 milímetros. Os processos de composição podem ser feitos a seco ou a via úmida, dependendo de alguns fatores técnicos e econômicos. Por exemplo, o minério com umidade alta deve ser moído a úmido, pois o custo de secagem seria prometido, seria muito alto. Já o minério extraído em uma região seca poderá apresentar vantagens econômicas substanciais, mas o processamento, a moagem via úmida, apresenta um menor custo de investimento e menor custo operacional do que a moagem a seco. Falei um pouco aqui sobre o processo de comunição de minério de cobre, né? Muito obrigado e agradeço toda a atenção.